Um dos conceitos que no Ocidente meio que perdeu um pouco seu sentido original, né? No que diz respeito aos ensinamentos budistas, é o conceito de esforço correto. Em geral, quando eu vejo as pessoas perguntando sobre esforço correto, elas estão mais perguntando sobre quantidade de esforço, né? Fazer muito esforço, fazer pouco esforço, como achar a medida certa de esforço na prática de meditação. Porque é conhecido, né, que se você fizer muito esforço na prática de meditação, você agita a mente, né? Se você não fizer esforço suficiente, você não consegue focar a mente. Então as pessoas têm dificuldade com esse assunto, né? Esforço correto. Elas chamam isso de esforço correto. Mas na verdade não era bem isso que o Buda chamava de esforço correto, né? Não é que tenha nada de errado em usar a expressão dessa maneira, né? É que a forma que o Buda utilizava a expressão, o esforço correto, ele se referia ao esforço para abandonar as coisas ruins, né? O esforço para desenvolver as coisas boas. Então, em termos de significado, não tem nada demais, né? Você chamar. É só que, como é uma expressão que o Buda já estava utilizando para outra coisa, né? Eu acho que seria bom manter a expressão no local original, né? Em termos assim, lógicos, faz sentido você usar a expressão esforço correto, também pode se aplicar, né, para descrever essa dinâmica, né, de quantidade de esforço, que você faz muito ou pouco esforço. Faz sentido chamar isso de esforço correto. Mas, como o Buda já utilizava essa expressão específica, né, esforço correto, para apontar, né, para esse aspecto, né, de você se esforçar para abandonar más qualidades mentais, né, se esforçar para desenvolver boas qualidades mentais, né, eu acho que seria prudente, né, manter a expressão no seu local original, né, manter ela para aquilo que de fato ela foi utilizada, né, que o Buda escolheu, né, chamar esse aspecto da prática de esforço correto. Então, nos sutras, né, quando se refere a esforço correto, se refere a isso, né? Desenvolver as boas qualidades mentais que você ainda não possui, né? Aumentar e fixar, né, fortalecer as qualidades mentais que você já possui. Abandonar as más qualidades mentais que você já possui. E impedir que as más qualidades que você ainda não possui venham a surgir na sua mente. Então, esses 4 aspectos é que o Buda chamava de esforço correto. Mas, né, que eu mais ouço hoje em dia, quando as pessoas perguntam sobre esforço correto, elas imaginam que esforço correto é essa questão, né? De colocar muito esforço ou pouco esforço, qual é a medida certa de esforço, etc. Então, esse assunto também é abordado pelo Buda, né, em vários locais nos sutras, né? Tem o Venerável Sona, né, que é aquele que praticou tanta meditação andando que a sola dos pés ele rachou, né? Sangrou, né? E aí o Buda foi lá e ensinou para ele o símile como é que chama aquele instrumento de cordas? Não esqueci o nome do instrumento de cordas em português. Não sei como é que chama, como se fosse um violão, né? Então ele ensinou o símile do violão, né? Que se a corda estiver muito apertada, o som não sai afinado. Se a corda estiver muito frouxa, o som não sai afinado. Então tem uma afinação correta, né? O quanto você estica a corda do instrumento, né? Tem um ponto ideal para aquilo, né? Para que o som fique agradável, né? Da mesma forma, né? Se você fizer muito esforço, não vai dar certo. Se você fizer pouco esforço, não vai dar certo. Então, alguns não originalmente, né? Esse símile da corda do instrumento musical tá nesse ensinamento, né, do Venerável Sona, né? Mas aí algumas pessoas extrapolaram isso e colocaram também na biografia do Buda. Não sei se é verdade ou não, né? Não sei se o primeiro Buda teve esse insight, né, durante a meditação dele, ou se isso, mas nos sutras mesmo, onde aparece esse símile, né, é nesse quando ele ensina o Venerável Sona, né? Mas as pessoas mais tarde escreveram assim a história do Buda, os comentários, né? Aí eles incluíram esse símile também, né, como se o próprio Buda tivesse tido essa experiência, né, antes de alcançar a iluminação, né, esse insight, né?
Pode ser verdade também, né? Não faz sentido. Se for verdade, faz sentido, né? Mas originalmente é um ensinamento que ele deu ao venerável Sona, né? Então, então ele também aborda essa questão, né? E também tem vários outros sutras também que ele aborda essa questão, né? Quando ele fala sobre meditação, né? Ele fala sobre colocar mais esforço, se a mente estiver agitada, você tem que diminuir o esforço, você tem que inclinar a mente em direção ao aspecto de acalmar a mente, né? Se a mente está caindo no sonolência, está caindo no torpor, então você tem que ativar a mente, né? Trazer a mente para um estado de luz, de brilho, né? E assim por diante, né? Então tem sempre, né, a questão do caminho do meio, né? Nem muito esforço, nem pouco esforço, né? Agora, o problema é o que as pessoas entendem com muito esforço não está muito longe do que as pessoas fazem, né? A quantidade... imagina o seguinte, né? Quanto que é muito esforço para uma pessoa sedentária, né? Uma pessoa que nunca faz exercício, né? E quanto que é muito esforço para um campeão olímpico. É bem diferente, né? Que uma pessoa sedentária acha que é muito esforço, o campeão olímpico acha que aquilo é negligência, né? É preguiça. Não é nem aquecimento aquilo, né? Para um campeão olímpico, né, muito esforço, é a pessoa correr 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Para uma pessoa sedentária, andar 500 metros é muito esforço, né? Então, em geral, as pessoas não têm noção, né, da quantidade de esforço que é necessária, né, para obter reais resultados com a sua prática, né? Resultados assim, que nem a de Mahabodhi fala, a Satyan, né? Resultados que estão assim, essa experiência de maravilhamento, né? Algo assim, uau, isso é fantástico, isso é incrível, né? Você conseguir experienciar um resultado que tem essa sensação, né, precisa de uma quantidade muito boa de esforço, né? Muita dedicação. Né? Mas é óbvio, né? Quantidade muito ou pouco esforço, né? No final das contas, se resume, né? Tem dois aspectos aí, né? Tem um aspecto muito ou pouco esforço, depende de quem está fazendo esforço, né? O que é muito para você é pouco para outra pessoa. Mas esse é um aspecto, e esse aspecto é verdadeiro e tem que ser lidado com esse aspecto. Você tem que lidar com isso, com essa realidade, né? Você não consegue fazer mais esforço do que aquilo que é apropriado, né, para as causas e condições do seu corpo ou da sua mente permitem. Não tem como fazer mais esforço do que as causas e condições do seu corpo e da sua mente permitem. Se você fizer mais esforço do que isso, vai ser nocivo, não vai ser útil. Isso é verdade. Mas também tem um segundo aspecto que é certas coisas requerem condições que, né? Por exemplo, que nem o Ajahn dá o símile do fogo, né? Você esfregar 2 varetas de bambu para conseguir acender uma fogueira requer uma grande quantidade de esforço. Não adianta você falar, mas eu não consigo fazer. O meu esforço correto é esfregar 3 vezes, né? Porque mais que 3 vezes eu fico cansado. Então, você não vai conseguir acender a fogueira desse jeito. Por mais que você tenha que respeitar o seu próprio limite, existe também uma realidade, né, exterior a você que não está interessada nas suas opiniões, o que é que você acha, o que você não acha, está cansado ou não está cansado. Não importa estar cansado se você não está cansado, a fogueira não vai acender. Não tem como você falar, olha, mas a minha característica é essa, então eu vou trabalhar só esse tanto. Porque a minha característica é essa, eu só consigo fazer tanto esforço, então eu só vou fazer esse tanto. Não vou fazer mais do que isso. Bom, mas aí você não vai conseguir acender a fogueira. Porque a fogueira não está interessada se você consegue fazer mais ou menos esforço, né? Para conseguir acender a fogueira, você precisa de um certo nível de esforço. E esse esforço não independe de você ser fraco ou ser forte. A quantidade de calor que precisa para acender a fogueira é X. Isso não muda, dependendo de quem está fazendo o esforço. Então, alguns fenômenos como samadhi, etc., requerem uma certa quantidade de... não é que requer
Samadhi não requer esforço, Samadhi requer constância. Constância e destreza, é qualidade mental. Agora, constância e qualidade mental requer mais ou menos esforço dependendo de quais são as forças opondo, né? Quais são as forças de oposição à constância e à qualidade mental. Então, se a sua mente tem muitas forças opondo, né? Sua mente é muito confusa, é difícil lidar com ela é rebelde, ela é teimosa, ela é preguiçosa, ela é irritadiça, ela sempre cai de volta para a confusão, para a sonolência, para a preguiça, né? Então, a sua mente requer mais esforço. Não tem como evitar isso, né? O que você pode fazer é, aos poucos, ir aumentando a sua capacidade de fazer esforço, né? Você não consegue fazer muito esforço agora porque você é uma pessoa sedentária, nunca treinou a mente, nunca se preocupou na sua qualidade mental, sempre joga a mente, afunda a mente em desejos sensuais, em preguiça, em prazeres sensuais, em modos de pensar equivocados, não faz nenhum esforço, né, para manter a mente no caminho correto, joga a mente para qualquer canto, deixa ela seguir as vontades dela, né? Então você não vai conseguir fazer muito esforço. Você é uma pessoa sedentária, você é uma pessoa gorda, né, que não treina, não tem um corpo bem condicionado. Então você não vai conseguir fazer muito esforço. Então, nesse caso, a sua opção é, pouco a pouco, ir trabalhando a sua capacidade de fazer esforço, né? Você vai que nem uma pessoa que faz exercício, né? Começa devagar, vai investindo nisso, vai trabalhando, e também da mesma maneira que faz exercício, né? Você não só faz exercício, como você também evita, né, sabotar, né, os ganhos que foram ganhos, os ganhos que foram conquistados, né? Então, além disso, você fazer exercício e não cuidar da sua dieta, né? Não adianta, você quer fortificar o corpo, quer melhorar a sua saúde física, tem que fazer exercício, você também precisa não poluir o corpo. Com relação a trabalhar a mente, é a mesma coisa. Você faz exercício, você procura evitar, você procura desenvolver bons estados mentais. Você também evita, né, expor a mente às quilesas, né, basicamente. Né? Senão você vai ficar aí 20 anos, 10 anos, 20 anos praticando budismo e não vai obter resultado nenhum, né? Nenhum resultado assim, que a gente chama de fantástico, né? Talvez você se sinta melhor, se sinta mais confortável, se sinta que ganhou maior compreensão, e isso é um valor em si, né? Mas você querer experienciar algo que realmente é incrível, né, fora do comum, vai ser difícil acontecer. Você tem tanto que fazer um esforço para desenvolver a sua mente e também fazer um esforço para resguardar a sua mente, não deixar ela ser destruída. O esforço que foi feito durante o dia, né, não pode ser destruído durante a noite, né? As pessoas costumam fazer isso, né? Elas constroem durante o dia e à noite joga tudo no lixo, né? Então, quando é assim, é óbvio, a pessoa pratica meditação 20 anos, 30 anos e não vai para frente, né? Só vai até um certo tanto e aí empaca ali, né? E aí depois a pessoa desiste e fala que o budismo não funciona. Na verdade, é a pessoa que não funciona, né? Então, essa questão de fazer muito ou pouco esforço tem essas duas informações, né? Tem o quanto é produtivo para você fazer esforço, isso depende só de você, né? Não tem nada assim exterior que defina isso, né? Você tem que saber, né, o quanto que é útil para você fazer esforço, né? Quanto de esforço, no seu caso especificamente, quanto de esforço é produtivo ser feito. Fazer de mais não dá certo, fazer de menos não dá proveito. Então você tem que. É uma questão constante, você está sempre testando a si mesmo, sempre avaliando a si mesmo, né? O que era ontem não é hoje, né? Ontem você conseguia fazer mais esforço, mas a situação mudou, as coisas aconteceram,
Hoje em dia não é produtivo fazer tanto esforço como era antes. Ou então o reverso. Antigamente você não conseguia fazer muito esforço, você não conseguia sentar mais do que tantas horas de meditação. Hoje em dia a situação mudou. Hoje em dia você consegue sentar mais que 1 hora em meditação. Depende, né? Você tem que estar sempre avaliando. No final das contas, que você aprende a ler a mente, né? Você não fica tanto olhando no relógio, fala quantas horas foi tantas horas, foi tantos minutos. Você olha a mente, né? Você aprende a ler a mente, né? Fala, ó, agora já deu. Esse tanto aqui é o suficiente, né? Você aprende isso olhando para a sua própria mente, né? Mas tem que ganhar experiência com o assunto, né? Tem que ganhar experiência com a mente para você poder ter essa avaliação, né? Do quanto que é útil, quanto que não é útil. E tem a realidade externa, né? Que eu falei, né? A questão de você acender a fogueira. Né? Então, você não pode querer justificar, falar, não, mas minha característica é essa, então eu vou praticar fazendo só esse tanto de esforço, porque a minha característica é essa. Ok? Mas a fogueira não está interessada no seu esforço, na sua característica. A fogueira requer um certo tanto de calor. Se não tiver um certo tanto de calor, o fogo não acende. Então, fique atento a isso também, né? Porque não você fica nessa prática meio zen, né? Não, tá tudo certo, é só estar aqui no agora, a nossa mente já está iluminada, e você fica só andando em círculos com esse negócio, né? E não vai obter resultados reais, né? Resultados, assim, resultados que saem do normal. Resultados que saem do normal. Vai ser resultados normais, resultados que você poderia obter de outra forma também, né? Só fazendo, ganhando um pouco mais de inteligência, assim, você conseguiria ter um bem-estar mental, ter saúde mental, né? Você não é obrigado a praticar budismo para conseguir esse resultado, né? Mas, dependendo se você quer realmente enxergar algo diferente, algo que fora do comum, fora do normal, das experiências das pessoas normais, né? Então, isso requer certas condições, não vem do nada, né? Então, a questão de algumas tradições tentam tirar, né? Porque as pessoas não têm competência emocional ou destreza emocional para fazer esforço de maneira saudável, né? Algumas pessoas tentam evitar de todo o assunto. Remove a questão de esforço da equação. Isso talvez ajude algumas pessoas. Se você realmente não tem capacidade, não tem equilíbrio para fazer esforço de maneira produtiva, né? Talvez remover a questão do esforço da equação lhe seja útil, né? Só que isso não resolve de verdade, sabe? Você evita esse problema, isso cria outros problemas. Né? Você está apenas trocando, reconfigurando a situação, mas não chega a resolver o problema, sabe? Isso não remove. Você apenas trocou o problema de um lado e passou ele para outro, né? Então, o Buda mesmo não escolheu não evitar esse problema, né? Ele simplesmente ensina a importância de esforço, enfatiza muito, muito, muito a questão de esforço, a necessidade de esforço, a importância de esforço extremo, esforço muito, como é que chama? Enfático, né? Esforço bravo, esforço de verdade, né? Esforço constante, esforço extremo. Né? Só que ele também aborda a questão, né, de qualidade de esforço, né? Saber qualificar esse esforço, né? Fazer esforço com qualidade, né? Esforço produtivo, não esforço cego, né? Ele não evitou essa questão, né? Ele simplesmente, botou a questão à frente e ensinou a maneira correta de fazer isso, né? Porque evitar essa questão não resolve problema algum, né? Você só evita um problema, você cria outro, né? Então, o Buda já optou por não evitar a questão, né? Vamos falar abertamente sobre isso. Vamos apenas aprender a fazer direito, né? Em vez de evitar a questão, vamos fazer direito. Então, me ensina, né, sobre fazer esforço de maneira inteligente.
fazer esforço de maneira equilibrada, de maneira sábia, né? Ciente, né, dos seus limites, né? E também não sendo negligente e nem sendo ganancioso demais, né? Ter a humildade de fazer quantidade de esforço na medida nem muito forte, nem muito fraco. Mas com essa visão também, né, de que mesmo que você está fazendo esforço nem muito forte, nem muito fraco, num ponto ideal, ainda assim não é o suficiente. O seu ponto ideal provavelmente não é o suficiente. O seu ponto ideal tem que ser expandido. O que é o ponto ideal de uma pessoa sedentária não é o suficiente para que ela consiga correr uma maratona. Então, são duas coisas distintas, né? Então, você tem que aprender a fazer esforço de maneira sábia, de maneira inteligente. E aí você tem que expandir, né, a quantidade de esforço que você faz cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até ela ser o suficiente para conseguir, né, acender a fogueira, né, como a gente mencionou agora. Meu computador está dando algum problema aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Tentar trocar isso aqui. Resolve. Não sei se isso ajuda ou não. E ainda assim, isso não é eu não chamaria isso de esforço correto, não porque a palavra não seja apropriada, é só porque o Buda já usou essa expressão em outro aspecto, né? Então, eu prefiro resguardar essa expressão, né, para aquilo que o Buda ao aspecto que o Buda chamou a atenção, né, de você resguardar a sua mente das más qualidades mentais e desenvolver a sua mente as boas qualidades mentais, né? Então, esse esforço, né, esse trabalho né, que também você vê que nesse trabalho de esforço correto, né, usando o significado que o Buda utilizava para essa expressão, né, esse esforço correto, ele tem não só a questão de esforço, trabalho, né, botar energia, gastar tempo em ter interesse, né, e disposição a realizar esse trabalho, a lidar com o desconforto desse trabalho, né? Mas também tem um aspecto de inteligência envolvido, né? Você tem que distinguir o que há boa qualidade mental, o que há má qualidade mental, quais boas qualidades mentais estão presentes em mim, quais boas qualidades mentais estão ausentes de mim, quais más qualidades mentais estão presentes em mim, quais más qualidades mentais estão ausentes em mim. Então, as más qualidades que estão ausentes em mim, eu não deixo elas surgirem. As más qualidades mentais que estão presentes em mim, eu procuro controlar e, eventualmente, reduzir elas até que elas desapareçam. As boas qualidades mentais que não estão presentes, eu desenvolvo. As boas qualidades mentais que já estão presentes, eu protejo e fortaleço ainda mais. Então, isso requer inteligência, requer você olhar para si mesmo. Primeiro, você tem que pensar no assunto. O que é a boa qualidade mental? O que é que o Buda falou a respeito? Quais são as qualidades mentais que o Buda elogiava? Quais são as qualidades mentais que o Buda criticava? Então, essas são as boas qualidades mentais, aquelas são as más qualidades mentais. Ok. Aí você tem que mais um nível de ciência. Você tem que... O que está presente em mim ou não? Tem que conhecer a si mesmo. Né? Tem que aprender a olhar para si mesmo, aprender a ler a sua própria mente. Né? Aprender a estar ciente de si mesmo, né? Que chama sati, né? Ter sati. Desenvolver a capacidade de estar ciente de si mesmo, olhando a sua mente, ciente da sua própria mente. Então, já tem uma segunda camada de habilidade necessária, né, para você conseguir fazer esforço correto. E aí, tendo ciência do que é bom, ruim, do que está presente e o que não está presente, mais um nível de ciência que é o esforço que eu estou fazendo, né, para me livrar dessas más qualidades, o esforço que eu estou fazendo para desenvolver essas boas qualidades, está sendo produtivo, sim ou não?
Aí, gente, nessa outra questão que eu falei, quem tá falando anteriormente, na questão de esforço hábil, né? Essa não seria uma boa distinção. Você chamar esforço correto, essa característica, né? De saber distinguir o que é certo e o que é errado, evitar o errado e desenvolver o certo. Né? Isso seria esforço correto, que é um aspecto do nobre óctuplo caminho. Né? Mas aí você poderia chamar outro de esforço hábil. Né? O esforço hábil é o quê? O esforço produtivo. É o esforço que dá certo. O esforço que, feito esse esforço, você alcança o objetivo desejado. Então, você pode chamar de esforço hábil. Seria uma expressão melhor, né? Do que esforço correto. Esforço correto te reserva para aquele aspecto do nobre óctuplo caminho. Né? E essa questão de mais ou menos esforço, a gente pode chamar de esforço hábil. Mas esforço hábil faz parte, está contido, né, no esforço correto. Então, o esforço hábil seria, né, tendo ciente das suas qualidades mentais, seus defeitos mentais, o esforço que eu estou fazendo para desenvolver ou abandonar essas qualidades mentais está sendo produtivo, sim ou não? Está dando certo? Eu estou, por exemplo, supondo que você queira estudar os sutras para tornar-se uma pessoa mais sábia. Mas aí você estuda os sutras e a sua mente fica ainda mais arrogante, fica mais presunçosa, fica vaidosa, fica cheia. Você estudou os sutras ou você ouviu os ensinamentos do Ajahn Chah, né? E agora você sabe, né? Ajahn Chah ensinou isso, ok? Aí uma outra pessoa bem vai falar do Ajahn Chah, fala algo que não está de acordo com aquilo que você ouviu falar. Você fica com ódio daquela pessoa, você fica com raiva, sente desdém por aquela pessoa, fala, você é burro, eu sei o que o Ajahn Chah ensinou, você não sabe. Então, seu esforço está incorreto, né? Você estava estudando os ensinamentos do Ajahn Chah para ficar mais inteligente, ficou mais burro, ficou presunçoso, ficou arrogante, ficou assim, olha as pessoas com desdém, não tem compaixão por elas, não tem bem-querer por elas. Você não presta porque você falou errado o que o Ajahn Chah disse. Aí você é uma pessoa inferior, porque você não sabe o que o Ajahn Chah disse, você não sabe. E assim por diante, né? Então, isso foi um esforço incorreto. Você queria alcançar um objetivo, conseguiu o objetivo reverso. Ficou mais burro por ter estudado. As pessoas acham que sempre que ela estuda, ela fica mais inteligente, mas nem sempre. Às vezes você estuda e fica mais burro. Isso acontece também. Então, tem que ficar atento a isso. Né? Então, você está sempre lendo a sua mente, olhando o seu esforço. Né? Aprenda a avaliar a si mesmo. Né? Esse é um assunto que pode parecer muito cansativo e pesaroso, né? Mas é só na medida que você não faz isso com frequência. Né? Tudo que você faz com frequência, você fica hábil em fazer. Né? E de hábil passa a ser automático. Né? No começo é difícil, é devagar, é pesaroso, mas você vai fazendo, insiste, você vai ficando cada vez mais rápido, né? Em avaliar a si mesmo, ficar mais rápido, perceber o que está acontecendo. E percebe mais claramente o que está acontecendo, cada vez mais, você fica mais hábil no assunto, né? Chega uma época que isso fica automático, sabe? Você não precisa pensar muito a respeito, é bastante óbvio, né? Se está certo ou está errado, né? Não é algo que requer reflexão, é uma coisa que simplesmente né? Você sabe, isso está errado. Assim que a sua mente manifesta o estado mental, você sabe, isso está errado. É quase que automático, sabe? Então, não se preocupem, né? Você acha, mas como é que eu vou fazer isso o resto da vida? Eu tenho toda hora ficar avaliando, olhando para... Eu não vou conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso agora. Mas, se você tiver paciência, né, o tanto quanto você tiver disposição mental, tiver disposto, né, a realizar esse processo, né? Tanto quanto você tiver disposição, né, de engajar nisso, cada vez mais fica rápido, fica mais fácil, fica mais... a qualidade aumenta. Né? Não só fica mais rápido, né? Mais fácil, mais não tem atrito, mas a qualidade aumenta, né? A sua percepção, né, de certo e errado fica cada vez mais clara e mais precisa. Né? Antigamente, você olhava, acho que isso aqui está certo, não, estava errado. Mas ocorre cada vez menos, né? Quanto mais você treina isso, mais
preciso fica, né? Mais rápido, mais fácil, sem atrito. Então é algo que você desenvolve, né? É chamado Chitta Bhavana. Esse é um desenvolvimento da mente. Você desenvolve a sua mente, desenvolve as capacidades da sua mente, desenvolve os hábitos mentais saudáveis. Você abandona os hábitos mentais nocivos. Você desenvolve capacidades que a mente não possuía antes. Então, esse é o processo chamado Chitta Bhavana. Desenvolvimento da mente. Então é isso, né? Então fique atento nessa questão de esforço correto, né? Tem esses aspectos, né, que eu mencionei, né? Primeiro, né, que eu noto hoje em dia as pessoas usando a palavra esforço correto para se referir, né, a esforço hábil. Mas não era assim que o Buda usava essa expressão, né? O que chamava de esforço correto era uma coisa específica, né? Então, há uma diferença entre esforço correto, né? No palavreado do Buda, né? A palavra em português em si não tem nada de errado, né? Ela está correta, o significado está correto. Mas, respeitando o modo como o Buda usava as palavras, né? Seria, na minha opinião, né? Seria conveniente manter esforço correto para aquilo que ele usava, essa expressão, né? E esse aspecto de qualificar o esforço, usar a palavra esforço hábil. Né? Para mim, eu acho que seria uma maneira mais inteligente, né, de usar essas palavras. Né? Então, existe uma diferença entre esforço correto e esforço hábil. Né? E mesmo que você esteja fazendo esforço hábil, né, mesmo que você já esteja fazendo esforço hábil, que é uma experiência pessoal sua, né, não tem ninguém que possa dizer para você, né, quanto que é hábil e não é hábil. Você tem que saber por si mesmo, tem que conhecer sua própria mente, né? Tem que saber olhar o que está acontecendo e avaliar se aquilo está sendo hábil ou não. Né? Então, mesmo que esforço hábil seja uma experiência pessoal sua, que ninguém pode dar opinião a respeito, ainda assim existe uma terceira aspecto que é esforço suficiente, que independe da sua opinião ou da sua característica, né? Certas coisas requerem um certo tanto de esforço. Então existe esforço correto, esforço hábil e esforço suficiente. Né? São três coisas. Esforço correto é aquilo que o Buda definia, né? Se esforçar para desenvolver as boas qualidades mentais, se esforçar para evitar as más qualidades mentais. Esforço correto. Esforço hábil, né? Você saber usar a sua mente de maneira inteligente, saber se esforçar de maneira produtiva, nem se esforçar demais, nem se esforçar de menos. Se esforçar de maneira ideal, nem muito, nem pouco. Né? Isso é uma experiência pessoal sua, só você pode dizer se está certo ou está errado. Ninguém pode responder isso por você. Isso é uma coisa que muda de tempos em tempos, não é sempre igual. Né? Então, esforço correto e esforço hábil. E aí tem esforço suficiente. Esforço suficiente é exterior a si. Né? Não depende da sua opinião. Esforço suficiente é uma coisa, olha, para conseguir acender a fogueira requer esse tanto de calor. Não importa se você está fazendo esforço hábil ou não. O calor ainda não é o suficiente. Então, você precisa de todos eles. Né? Você precisa ter esforço correto, que é você guiar o seu esforço para aquilo que é útil. Né? Você precisa ter esforço hábil, que é você fazer esforço de maneira produtiva e não de maneira inútil ou de maneira nociva. E terceiro, né, tendo guiado o seu esforço para o local correto, fazendo esforço de maneira produtiva, você precisa fazer esforço suficiente. Tem que fazer esforço suficiente. Esse também é um aspecto que as pessoas erram muito. Né? Elas não fazem esforço suficiente. Né? A maioria dos casos por não ser capazes mesmo, sabe? Até elas não fazem o suficiente porque não dá para fazer o suficiente, não está nesse nível ainda. Mas, ainda assim, é importante ressaltar, né? Existe um negócio chamado esforço suficiente. Né? Esforço suficiente para alcançar samadhi, por exemplo, provavelmente está bem acima do que as pessoas geralmente fazem. A quantidade mínima necessária, né, de esforço para conseguir desenvolver samadhi, resguardar samadhi, né, ficar hábil em samadhi, provavelmente é bem superior àquilo que as pessoas em geral fazem. As pessoas estão erradas em fazer pouco esforço?
depende, né? Se o esforço não for hábil, realmente não vale a pena fazer esforço. Fazer esforço inábil ou inútil não vale a pena. É errado. Né? Então, se as pessoas não estão fazendo esforço suficiente porque não são capazes ainda, então está correto. De fato, você não deveria fazer tanto esforço se você não tem capacidade de fazer isso de maneira útil. Então, está correto. Faça menos esforço. Beleza. Mas fique ciente, existe um negócio chamado esforço suficiente. Já aconteceu alguma vez, a pessoa fala, eu não gosto, eu prefiro estudar outra linhagem budista porque eles não falam desse assunto. Ok? Não falar desse assunto pode resolver algum problema. Você tem dificuldade em lidar com essa questão. Você não consegue lidar com a questão de que existe uma quantidade de esforço que precisa ser feito e eu não tenho inteligência emocional para fazer esse esforço de maneira útil. Só não pensar nesse assunto, para mim, é mais confortável. Ok? Mas não resolve o problema. Sabe? Você talvez evite um problema, isso cria outros problemas. Né? Quando você não tem uma meta fixa, você não tem um objetivo claro, né? Isso gera problemas também. Né? Quem quiser estudar o assunto pode procurar algumas linhagens budistas aí e ver o que é que eles estão fazendo. Aí compara o que eles estão fazendo com aquilo que o Buda ensinou e vê, bom, o que aconteceu aqui, né? Por que será que as coisas ficaram assim, né? Você pode extrapolar, bom, pelo jeito o pessoal perdeu o foco, né? Era para ser uma coisa e em algum momento perdeu-se o caminho, né? Nós estamos fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que era originalmente para ser feito, né? Então essas coisas acontecem também, né? Então você resolve um problema, mas também cria outros, né? Então, bom, isso, né? Fiquem atentos a esses três aspectos, né? Esforço correto, esforço hábil e esforço suficiente. Né? Acho que é uma questão interessante a ser contemplada e se refletir a respeito, né? Porque tendo isso bem estabelecido, o caminho fica bem claro para a gente, viu? É uma coisa que você tiver isso bem encaixado na sua mente, perder um tempinho, sentar consigo mesmo, né? E avaliar bem esse assunto, avaliar o que significa esforço correto, compara isso com o seu dia a dia, com a sua mente, olha para si mesmo, como é que é meu esforço, como é que o que acontece quando eu faço esforço, como é que está indo o meu esforço? Está indo bem, está indo mal? Onde são as armadilhas da minha mente? Onde a minha mente funciona bem? Onde a minha mente funciona mal? Sabe? Como você tem que ganhar conhecimento sobre esse assunto, sabe? Algumas pessoas funcionam bem no ambiente confortável. Outras pessoas funcionam bem no ambiente desafiante. Então, onde é o seu melhor local para fazer esforço, né? Tem um monte de coisas envolvidas nisso, né? E também ter essa visão, né, de esforço suficiente, né? Para você ter uma meta, né? Você ter uma meta clara, estou indo naquela direção. Né? Se eu estou indo naquela direção, aí as coisas que você faz no dia a dia vão ser úteis a chegar àquele objetivo. Então as pessoas praticam de maneira vaga, de maneira largada, né, e não dá resultado. Né? As pessoas ficam 10, 20 anos e não vê resultado. Né? Isso é óbvio que isso vai acontecer. Né? Elas têm um objetivo em mente, mas não caminham em direção àquele objetivo. Aí é pouco provável que você vai alcançar dessa maneira. Então é isso. Hoje eu pensei em falar um pouco sobre esses três aspectos. Né? Alguma pergunta, alguma questão? Pois não. O senhor pode indicar algum sutta, como por exemplo o Mangala Sutta que tem no Cântico do Mosteiro, que tem indicações para que a leitura ajude a manter em mente quais são os esforços corretos, né? Evitar companhias ruins, evitar o que a gente deve buscar para ajudar a manter isso em mente de uma maneira não muito intelectual, mas de uma maneira a ter indicativos práticos, né, e objetivos de que seria virtudes a serem perseguidas. Então, o Mangala Sutta é o que tem mais resumido mesmo, sabe?
Ou aqui você tem ou muito resumido, né? Que nem, por exemplo, Ovada Patimokkha, né? Uma coisa muito, muito resumida, né? Mas aí fica vago, né? É muito resumido, fica meio vago. Ou então você tem coisas muito específicas, mas essas coisas muito específicas são tantas, né? Que não dá para você botar tudo num texto só, né? Então está espalhado em diversos textos pequenos, né? Tem vários sutras, né? Ele fala sobre caridade, sobre gratidão, sobre humildade, sobre esforço, não ser preguiçoso, ser honesto, ser bom amigo, ah, sabe, ser respeitoso. Tem um monte de boas qualidades, mas ela não tem como, é muita coisa para você colocar num texto só, né? Então o que mais tem assim, né? ah, concentrado, né, em um único texto é realmente o Mangala Sutta, né? Mas não tem um único que tenha tudo, não. Não tem. E também, mesmo que tivesse, eu não acho que seria útil, porque são tantas coisinhas, né? Não é uma coisa que você. Esse tipo de coisa não é bom você usar muito o intelecto para tentar memorizar uma lista de qualidades mentais, né? Esse tipo de coisa você vai lendo com o tempo e aquilo vai sendo absorvido pelo coração aos poucos, sabe? É uma coisa que você vai alimentando a mente com aquilo regularmente, né? De pouquinho a pouquinho você vai lendo, vai ouvindo falar, vai refletindo a respeito. E aquilo aos poucos vai sendo incorporado na sua mente, na sua composição mental, na sua estrutura mental, né? Então não tem não, né? O que tem, o Dhammapada talvez seja uma boa leitura, né? Não é algo tão assim grande, né? Mas também não é tão, é bem mais, também não é tão pequeno, né? Então, o Dhammapada, eu acho que se você quiser, não, eu quero um texto, tá bom, então o Mangala Sutta e o Dhammapada, talvez, né? Mas o ideal mesmo é você lendo aos poucos os sutras, né? Vai lendo aos pouquinhos, vai lendo a Anguttara Nikaya, cada dia lê um ou dois textos, né? Cada 2 dias lê um texto, cada dia lê um texto, vai lendo aos pouquinhos, vai lendo Samyutta Nikaya, vai lendo Madhyama Nikaya, vai cada dia lê um pouquinho, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Aos poucos esse negócio vai se incorporando na sua mente, né? Ok, obrigado. Mais uma coisa?